é do maior interesse porque grande parte da nossa população está engordando. Há uma tendência a uma mudança do padrão alimentar do brasileiro, uma mudança de cultura, há uma mudança de atividade física também, e as complicações do aumento de peso da população já estão começando a aparecer. Em função disso, nós convidamos o professor Rogério Friedman para nos atualizar no que há de mais interessante e prático sobre obesidade e o seu manejo. Professor Rogério. Bom dia a todos. Eu queria agradecer o convite. É um assunto que sempre me interessa muito. Eu acho que eu gosto de doença comum, eu sempre digo isso. Eu acho que doença rara é frustrante, que a gente acaba vendo 3 pacientes na vida e na maioria das vezes não consegue fazer nada por eles. E eu acho que é interessante a gente trabalhar com doença comum, que tem a possibilidade na nossa vida útil a gente fazer mais por mais pessoas. E eu acho que esse tema é talvez a coisa mais comum que existe em medicina hoje, tirando talvez o resfriado. E a gente, no entanto, a gente tem relativamente poucas mudanças nesses últimos anos, mas com perspectivas interessantes. Bom, o desafio que me foi colocado pelo professor Renato foi falar sobre alternativas terapêuticas, e como vocês vão ver, são muitas, nem sempre a gente não imagina que tem tantas, mas tem bastante. Eu vou tentar fazer um panorama do que são essas alternativas terapêuticas vigentes hoje, 2006. Bom, obesidade é um problema, uma doença crônica multifatorial, que é definida clinicamente pelo índice de massa, né? Índice de massa igual ou maior do que 30 kg por metro quadrado, ou então a gente tem uma categoria intermediária, que é o excesso de peso, que é índice de massa entre 25 e 30, isso é de domínio de todos. E hoje a gente fala também na obesidade abdominal, que é a cintura abdominal, a medida da cintura aumentada para homens ou para mulheres, que é um fator de risco para várias doenças, principalmente cardiovasculares, e independe do peso. Então, obesidade, quando a gente fala em obesidade hoje, a gente está encampando o excesso de peso, que é dependente de acúmulo de tecido adiposo, ou o excesso de gordura abdominal, que é um equivalente epidemiológico e clínico da obesidade. Ou seja, balança e fita métrica são instrumentos equivalentes na hora de avaliar o paciente. Muito bem. A obesidade deixou de ser um problema individual, vem deixando cada vez mais de ser, e passou a ser um problema de saúde pública. Isso a gente ouve desde a década de 70, sem parar, e não é à toa isso. Esse slide aqui mostra o que o Ministério da Saúde dos Estados Unidos esperava em termos de prevalência de obesidade para o ano 2000, foi há 5 anos atrás, e como é que as coisas se comportaram para homens e mulheres americanos a partir da década de 70. Nunca se conseguiu chegar perto dessa meta de 20%, e hoje, em 2006, a última estimativa do NIH é que em torno de 57% dos adultos nos Estados Unidos estão com peso acima do normal. Isso caracteriza uma epidemia. No Brasil, o inquérito mais recente foi feito pelo INCA. O INCA, que é uma entidade ligada ao Ministério da Saúde, fez um levantamento epidemiológico de agravos de saúde relacionados com o câncer. E entre esses agravos de saúde está a obesidade. Vocês vejam que a prevalência de excesso de peso, índice de massa superior a 25, nas grandes cidades brasileiras, ela anda, em adultos, né, ela anda em torno dos 40%. Isso é uma epidemia, não há dúvida nenhuma, não se questiona mais esse assunto. Então, a lógica de abordagem do excesso de peso, da obesidade hoje, ela saiu do consultório e foi parar no gabinete do planejador em saúde. E ela tem duas linhas de abordagem. A linha de abordagem do indivíduo, aquele tete-a-tete que a gente tem com o paciente, mas também a linha de abordagem da população, que é uma linha de abordagem talvez mais inovadora e que talvez seja a que tenha melhores resultados. Bom, desde muitos anos atrás a gente sabe que a obesidade é um fator de risco para inúmeras doenças que vão do câncer, à artrose, doença cardiovascular, doença metabólica, depressão. Isso independe da idade dos pacientes.
e isso é um fator de risco cardiovascular, independente dos tradicionais como colesterol, glicose e pressão arterial. O estudo Framingham, num artigo publicado já em 1983, mostrava que o risco de doença cardiovascular, de morte súbita, AVC, insuficiência cardíaca e doença coronariana dobrava, na prática, dobrava nos pacientes com excesso de peso. E só esse dado já bastaria para a gente dizer assim, realmente a obesidade trata-se de uma doença grave. Se é um fator que dobra o risco de alguém morrer, eu já tenho certeza de que isso é uma doença grave. Bom, o mais interessante é que se a gente corrige o peso, se a gente reduz o índice de massa de um paciente, a gente reduz proporcionalmente o risco de morte. Esse dado foi conhecido 10 anos depois da publicação daquele artigo do estudo Framingham. E esse dado foi absolutamente fundamental para a gente entender que tratamento da obesidade é igual a salvar vidas. Até então havia uma ideia empírica de que ajudar uma pessoa a perder peso era bom para a saúde global desse indivíduo. Mas epidemiologicamente foi demonstrado nesse estudo só em 1992, emagrecer igual morrer menos. E aí passou a se ter uma nova ênfase no tratamento das pessoas obesas. Bom, a obesidade, como eu disse, é uma doença crônica que tem uma explosão nos últimos, certamente na última metade do século XX, mas que já vinha gradualmente acontecendo esse aumento de frequência, e que a gente começa a tentar entender por que na nossa origem todos éramos fisicamente atléticos enfim, não havia obesidade, e de repente no século XX nós convivemos com um grau de obesidade maciço nunca visto na história da humanidade. Esse cidadão daqui é o representante da República de Nauru, nas Nações Unidas. Você sabe, Nauru é uma ilha na Polinésia, perto da Nova Zelândia e da Austrália, que é o lugar do mundo que tem a maior frequência de obesidade. Tem uma longa história para explicar isso, depois se quiserem eu conto, mas eles têm certamente a maior prevalência de obesidade do mundo, em torno de 70% da população adulta, e é obesidade assim, grau 3, indivíduos com índice de massa acima de 40, pessoas com 150 quilos são rotineiras, né? Então, mas o que fez a gente sair daqui e vir para cá? Existem várias ideias, mas uma teoria interessante é que nesse período de mais ou menos 25 mil anos que separa nossos primórdios da nossa atualidade, houve alguma coisa na nossa carga genética que nos dava uma vantagem de sobrevivência nesse momento, passou a ser uma desvantagem no mundo contemporâneo. Então, aquilo que era um genótipo econômico, um genótipo de sobrevivência na adversidade, pouca comida, incompetência para obter comida e muito exercício para sobreviver, fez com que a gente, num mundo modificado, passasse a ter uma desvantagem em ficar doente, obeso e com doença cardiovascular. Uma das coisas que se sabe é que houve uma mudança drástica no padrão alimentar. Quando nós éramos apenas caçadores, e nós éramos caçadores muito incompetentes, a nossa alimentação tinha pouca gordura e bastante amido e carboidrato complexo. Quando nós começamos a plantar, surgiu o açúcar na nossa vida, e quando nós aprendemos a criar animais, a atividade pastoril e principalmente a indústria alimentícia, nós acrescentamos uma grande quantidade de gordura na alimentação humana, e isso muito provavelmente é o grande fator que leva ao aumento gradual da incidência de obesidade. Além disso, nós tínhamos que fazer muito exercício para sobreviver. A atividade de caçar, catar e fugir dos predadores gastava muita energia. E hoje nós somos obrigados a não fazer exercício se nós quisermos sobreviver. A atividade humana hoje, ela obriga o indivíduo ao sedentarismo. Quem não ficar sentado 4 horas diárias na frente de um computador morre de fome. Vocês observem que o perfil das profissões humanas, a atividade econômica humana, ela vai ser tanto mais bem sucedida do ponto de vista financeiro, quanto maior o grau de sedentarismo da profissão. As profissões menos sedentárias são as menos rentáveis. Então, a nossa economia hoje nos obriga ao sedentarismo. Então, a associação disso com a mudança no perfil alimentar em cima de um genótipo que foi selecionado aqui, leva a esse cenário hoje.
Se a gente adotar essa lógica, nós temos que tentar reverter essa história. E reverter, como alguns colegas falam, nós temos que nos neandertalizar. Nós temos que virar homens de Neandertal ou Cro-Magnon para poder voltar a ter saúde. O que significa isso? Ter atividade física e ter uma alimentação diferente da que é mais prevalente, principalmente no mundo ocidental, e todo um estilo de vida adequado. Há barreiras para isso, existem barreiras culturais, barreiras educacionais, existe uma influência muito forte da mídia, dos meios de comunicação e da publicidade, induzindo o indivíduo ao consumo de determinados alimentos, e ainda por cima o padrão de urbanização do nosso mundo é um padrão confinador, em todos os sentidos. A violência urbana, as características das cidades, as longas distâncias confinam o indivíduo a espaços fechados ou ao interior do seu carro, e isso contribui para a dificuldade da gente ter uma atividade física maior do que a gente tem hoje. Em relação à alimentação, a gente passa por dificuldades no controle do apetite, dos mecanismos de saciação e saciedade, que fazem com que seja relativamente difícil, associado a essas questões culturais, a gente controlar a ingestão alimentar dos indivíduos. Os mecanismos que controlam o apetite, a saciação e a saciedade são complicadíssimos. Na verdade, são uma interação de múltiplos fatores e hoje a gente ainda não conhece tudo. Esse slide aqui é só para dar uma visão geral. O comer começa lá no lobo frontal, né, com o que se chama estímulo hedônico. O estímulo hedônico é aquilo assim, a gente olha para um prato e aprende que aquilo é bom. Uma comida que é apreciada pelo indivíduo, pela cor, pela forma, pelo cheiro, pelo sabor. A gente percebe a fome, daí tem vontade de comer, e aqui começam os problemas, né? Alguns mecanismos fazem a gente comer, parar de comer agudamente, e isso se chama saciação. Isso é feito pela distensão gástrica, liberação de vários tipos de neurotransmissores, tanto pela percepção da reserva de gordura, como pelo estímulo em si do alimento chegando no tubo digestivo, que vão fazer com que o hipotálamo receba um sinal de que eu devo agora, nesse momento, parar de comer. Por exemplo, saciação é uma coisa que está prejudicada nos indivíduos obesos. Eles não percebem, eles percebem tardiamente o momento de parar de comer. Então eles acabam cruzando a fronteira do comer o suficiente e passando para o comer demais agudamente. A saciedade é o que nos mantém satisfeitos entre uma refeição e outra. E ela depende de vários tipos de neurotransmissores e do balanço entre esses neurotransmissores no hipotálamo. A saciedade também parece que está alterada em algumas pessoas. Tudo isso tem a ver com sinalizadores neuroendócrinos que vão da leptina, principalmente em animais, passando por GLP-1, colecistocinina, que são substâncias que são secretadas e não se sabe exatamente direito quais são os estímulos, mas o balanço desses produtos neuroendócrinos é que faz o indivíduo se manter feliz, saciado entre uma refeição e outra, ou não. Quando não, vem aquelas pessoas que são comedoras compulsivas ou que se alimentam inadequadamente entre uma refeição e outra. E, finalmente, o controle do apetite talvez seja o mais complexo de todos, porque, além de tudo, entram fatores culturais em cima da questão do apetite, e isso é muito difícil da gente conseguir avaliar a ponto de poder interferir e modular. Bom, em cima desses dados aqui é que existem as ideias do que se deve tratar. Por exemplo, a farmacoterapia da obesidade hoje tenta causar uma tempestade de neurotransmissores no cérebro do indivíduo. Esse é o princípio da farmacoterapia da obesidade, o que é uma coisa um pouco primitiva ainda, porque ela não se propõe a modular seletivamente nada, se propõe a causar um enxame de vários neurotransmissores que, teoricamente, diminui o apetite. Isso eu vou mostrar um pouquinho mais adiante. Muito bem. Mas, então, como a gente tem que mudar a alimentação, mudar estilo de vida, as intervenções, talvez melhor estudadas em cima de obesidade, são exatamente em termos de alimentação e estilo de vida. O que a gente sabe? A dietoterapia é a pedra fundamental de qualquer tratamento da obesidade. Não existe tratamento para a obesidade que não comece pela orientação alimentar. E nenhum tratamento funciona sem orientação alimentar. Isso é um princípio fundamental. A cultura prevalente
tenta buscar alternativas que dispensem a modificação do padrão alimentar. Nenhuma delas funciona. Né? Então, assim, o que são as regras gerais para a orientação dietética do paciente obeso? Em primeiro lugar, não se usa mais o regime, aquela coisa fixa com uma folhinha que a gente dá para o paciente dizendo a tal hora come uma torradinha, no almoço só pode abobrinha, isso não se usa mais. A gente trabalha em cima do erro do paciente, a gente estuda o hábito alimentar do paciente e tenta corrigir os erros. Não é difícil de detectar isso, muitas vezes é mais fácil de negociar do que trocar drasticamente toda a alimentação do paciente por um pacote fechado. Né? A ingestão calórica tem que ser reduzida, então a gente fazendo um déficit diário de 500 calorias, que não é muito, se vocês pensarem que um indivíduo de 130 quilos para se manter obeso, ele precisa comer 3 a 4 mil calorias para manter uma massa corporal imensa, tirar 500 calorias não é muito, e não é muito difícil se a gente distribuir isso ao longo do dia. Né? E ajudar os mecanismos de saciedade, refeições frequentes, usar fibra, ênfase em carboidrato complexo, tudo isso faz parte, pouca gordura, isso faz parte de uma correção de erros alimentares que a gente tem que propor para o paciente. Negociar passo a passo, devagar, é a melhor forma de fazer isso. Claro que há situações clínicas especiais nas quais a gente tem que fazer ajustes. Né? Por exemplo, o indivíduo diabético, a gente vai ter que tirar a sacarose. O indivíduo com dislipidemia, a gente tem que diminuir mais a porcentagem de gordura, se ele é hipertenso, trabalhar no sal. Então, tem coisas que têm que ser ajustadas às necessidades individuais. O fundamental é trabalhar em cima do erro alimentar e corrigir apenas aquilo que deve ser corrigido e não radicalizar em cima de coisas que são, às vezes, úteis para o paciente. Bom, uma das coisas que sempre se pergunta é se o tipo de dieta que o paciente faz importa. E houve um período, na verdade esse período recidivo, em período de entusiasmo, por exemplo, redução de carboidratos. Toda hora aparece na mídia, nas revistas leigas, nas revistas de moda, nova dieta do Dr. Fulano. Sempre tem um Dr. Fulano que eu queria até conhecer, porque a gente nunca sabe a cara do Dr. Fulano, que propõe uma nova dieta, sempre assim, retira carboidrato da dieta. Tem sido assim nos últimos 30 anos. E isso dá uma febre mundial de adoção dessa dieta com restrição de carboidrato. A mais famosa é a dieta de Atkins, que volta e meia volta ao cenário. Ele já morreu, mas a dieta dele retorna porque a empresa continua. E essas dietas se dizia numa determinada época que elas eram fabulosas. Realmente isso foi agora, finalmente, em 2003, foi testado, publicado no New England, assim, reduzir carboidrato é muito bacana nos primeiros 6 meses. Mas a partir de um ano, não tem diferença nenhuma em relação a uma dieta balanceada. Uma dieta levemente hipocalórica e balanceada. Então o efeito esse é dramático no início, porque dá uma certa anorexia, mas depois esse efeito se perde. E a dieta balanceada ela vai mantendo esse efeito ao longo do prazo. E aqui a gente ainda não tem condições de avaliar a segurança dessas dietas com restrição de carboidrato. Então, hoje em dia, a tendência é não se recomendar restrição de carboidrato. Essa famosa dieta low carb, vocês vão me falar tanto que o americano adora, tira o carboidrato, come gordura e proteína. Ninguém sabe a segurança dessa dieta além de 6 a 12 meses. Então, o consenso hoje no mundo não se indica dieta de restrição de carboidrato ou dieta cetogênica com alto teor de gordura e proteína por mais de 6 a 12 meses. Quem quiser se aventurar, esse é o prazo limite que a gente tolera. Bom, isso foi muito bem avaliado num artigo publicado no JAMA. Eu recomendo, quem quiser dar uma olhada nesse artigo, é muito interessante. Eles pegaram todos os 107 estudos em língua inglesa que estavam disponíveis e eles chegaram à conclusão que realmente não tem vantagem propor dietas ricas em gordura e restritas em carboidratos. Então se colocou uma pedra em cima desse assunto, pelo menos momentaneamente, até que alguém publica um novo best-seller, pelo menos isso está um pouco aplacado no mundo hoje. Voltou-se a dizer, como no meio médico sempre se disse, mas pelo menos hoje na imprensa leiga também se diz que dieta balanceada é a dieta que todo mundo deveria adotar. Claro que a dieta balanceada sempre vem travestida com um certo glamour, que é a dieta da fulana ou do fulano, que são pessoas interessantes para a mídia, para a sociedade, mas não importa, se for balanceada e ajudar as pessoas, é seguro e as pessoas podem fazer. O que é interessante sobre dieta é que dieta é o único tratamento para obesidade que foi testado em prazos além de 1 ano. Todas as outras alternativas terapêuticas, como drogas e outras formas de tratamento,
Os estudos têm limite de 52, 54 semanas. Dieta tem estudos de 3 anos, 5 anos, e se mostra que a dieta funciona. Quem faz dieta perde peso, mantém o peso. Essa revisão sistemática que foi publicada a pedido, isso aqui foi feito, está inclusive mencionado na Biblioteca Cochrane, esse estudo, fez uma avaliação de a eficácia do tratamento dietético da obesidade no longo prazo e mostra que indivíduos que fazem dieta perdem até 15% do peso planejado. Quando a gente agrega medidas como terapia de grupo, modificação de estilo de vida, melhora o desempenho, seja de qualquer forma que a gente ver. O tipo de dieta, se é muito baixa caloria, dietas com menos de 600 calorias por dia, ou dietas ditas convencionais, isso 800 a 1800 é porque a dieta hipocalórica ela vai variar de acordo com a massa do indivíduo, mostra que os resultados são mais ou menos equivalentes. E o que parece ser mais interessante é o tipo de segmento. O segmento passivo é aquele que o próprio paciente faz, é o paciente que espontaneamente vem dar uma olhada. E o segmento ativo é aquele que é feito pela equipe de saúde, que se comunica com o paciente e busca ele periodicamente. Quando o segmento é ativo, o resultado é melhor. Então, dieta funciona, quando a gente agrega outras medidas é melhor, e quando nesse pacote de medidas existe a busca ativa pelo paciente, o resultado é melhor ainda. Bom, num prazo de 12 meses, as dietas funcionam, né? Os indivíduos perdem, em média, em torno de 5 quilos e se mantém ao longo dos 12 meses, seja dieta com baixo teor de gordura ou dieta em torno de 600 calorias, que é uma dieta bastante radical, ou uma dieta hipocalórica convencional balanceada. O resultado é bastante semelhante. As dietas muito radicais não conferem benefício adicional. Então, na média, todas as dietas disponíveis dão um resultado em 12 meses em torno de 5 quilos de perda de peso com manutenção, sendo que a dieta convencional, ela também confere esse tipo de benefício e não tem por que a gente não usar essa dieta. Depois, se a gente estica esse período de observação para 30 meses, continua-se vendo que, olhando isso de cima, então, numa meta-análise, né, uma revisão sistemática, a gente vê que isso se mantém por 30 meses se o paciente seguir o tratamento, e com a lógica desses estudos aqui, a intenção de tratar, não foram estudos feitos com a lógica de tratamento efetivo, realmente, globalmente, vale a pena se prescrever dieta, se orientar o paciente, se supervisionar, que ele vai ter resultado satisfatório e vai manter isso ao longo do tempo, se seguido um planejamento adequado. De novo, dieta com muito baixa caloria não é melhor que a dieta hipocalórica convencional. Bom, a terapia comportamental tem um papel. Vocês vejam que aqui nós estamos falando de um pacote de dieta mais modificação de estilo de vida, que tem algum grau de atividade física envolvido e mudança de outras questões do estilo de vida da pessoa, como o manejo do estresse e condições de trabalho. A terapia comportamental foi testada e foi feito, essa revista aqui, Health Technology Assessment, quem puder entrar, é muito interessante, era uma revista ligada a uma entidade que faz avaliação de tecnologia em saúde para o governo britânico. E eles propuseram uma revisão sistemática de estudos em cima de terapia comportamental, terapia cognitivo-comportamental e terapia comportamental. E o resultado é que a terapia de família parece que é uma grande alternativa para ajudar pessoas com sérios problemas de peso a perderem peso e a manterem o peso. Vocês vejam que num dos estudos chegou a se manter por até 4 anos, ou 2 anos, uma perda de peso média em torno de 7 quilos, o que é um resultado fabuloso se a gente pensar em relação a outras formas de tratamento. A comparação que se faz é sempre com relação a um tratamento dito convencional, que é só dieta. O tratamento chamado convencional, nesse estudo, é só dieta. Se a gente faz só dieta, a gente perde peso. Se a gente fizer dieta mais exercício, mais terapia de família ou terapia comportamental, a gente perde mais peso e mantém o peso, mantém o benefício. Bom, atividade física,
Há evidências epidemiológicas que o fator que mais contribui para a epidemia de obesidade nos Estados Unidos, isso são dados do NIH, é a diminuição da atividade física, mais do que a dieta chamada dieta americana, dieta do hambúrguer, parece lá ser um fator menor, de acordo com os estudos Enhance mostraram, o 1, 2 e 3 mostraram que o perfil alimentar do americano não muda há 50 anos, e só faz 25 anos que tem a epidemia de obesidade. E eles identificam claramente que o que mudou na vida do americano é a atividade física que o homem médio americano faz durante a sua fase sedentária. A quantidade de exercício propriamente dito que a população americana faz é a mesma há 40 anos. Eles caminham, eles jogam tênis. Então, na média, a população americana faz exercício na mesma quantidade nos últimos 30 a 40 anos. O que mudou foi o gasto energético no período sedentário do dia. É aquilo que as pessoas fazem durante o trabalho. É a soma de várias coisas, da automação, telefone sem fio, cortina com controle remoto, carro com câmbio automático, escada rolante, elevador. Esse tipo de situação parece que tem um impacto na sociedade maior do que a questão do exercício formal propriamente dito. E isso é um desafio, porque isso vem a tecnologia e o mercado vem de encontro àquilo que a gente pensa que seja saúde. Mas a atividade física é vital. E a gente sabe de vários estudos que dieta e exercício são sinérgicos. Né? E o exercício ainda tem algumas vantagens em relação à aderência do paciente à dieta. É óbvio que exercício aumenta o gasto energético, a gente não precisa nem provar isso. Né? E favorece o balanço entre depósito de gordura e massa magra no indivíduo. Então, o indivíduo que vai emagrecendo no tratamento de obesidade, se ele tem maior atividade física, ele perde massa magra e aumenta, ele perde massa gorda e aumenta a massa magra, o que é bom mesmo que o peso que ele está perdendo não seja tanto assim. Tá? Sem falar em benefícios psicológicos para a autoestima, etc, etc. Então, assim, hoje não se questiona que propor atividade física, não precisa ser exercício formal, mas a atividade física faz parte do tratamento da obesidade. Isso também está demonstrado nessa mesma avaliação sistemática que foi feita, que qualquer tipo de dieta que a gente use, e aqui eles se detiveram em duas, que é a dieta convencional, e essa PSMF, quer dizer Protein Sparing Modified Diet, é uma dieta que se propõe a dar um pouquinho mais de proteína para diminuir o dispêndio proteico que alguns pacientes têm quando fazem dieta hipocalórica. Mas tanto uma como outra, quando a gente agrega exercício por até 3 anos, a perda de peso é muito maior do que a gente vê quando o paciente faz somente o tratamento dietético nutricional. Então, incluir atividade física no tratamento é vital. A gente não pode dispensar isso, e qualquer forma de tratamento da obesidade que não propõe atividade física, ela está sujeita ao fracasso. Bom, nós vivemos numa era de alto desenvolvimento tecnológico, a indústria farmacêutica está propondo sempre novas soluções, e a gente não pode deixar de considerar alternativas que existem no tratamento da obesidade. A gente tem alguns problemas em relação a isso, né? A farmacoterapia da obesidade, ela vem a calhar para a nossa cultura, a cultura do fast food, fast slimming, fast diet, fast success. São os 4 fasts, né? Sucesso, emagrecimento, dieta rápida, enfim. A proposta de uma solução em pílula que o indivíduo toma uma vez por dia, ela cai muito bem inserida dentro desse conceito. E esse cenário é um cenário de insatisfação pessoal, de depressão, de discriminação contra o obeso, das comorbidades, da mortalidade da doença, né? As frustrações que as pessoas acumulam ao longo da vida em relação aos tratamentos existentes, pressões econômicas. Vejam bem, a empregabilidade do obeso é menor do que a empregabilidade da pessoa não obesa. Isso está publicado na literatura científica. O obeso tem menos chance de ser empregado quando os dois batem na mesma fila com o mesmo currículo. Tá? E esse modelo estético delirante, nós temos um modelo estético delirante, ninguém discute isso. Né? Aliás, quem leu a 0 Hora domingo tem uma matériazinha escrita pelo nosso colega, professor Jair Ferreira, que está uma pérola, e vale a pena ler, sobre o modelo estético delirante. Eu acho que isso é um dos grandes problemas que a gente tem em saúde pública hoje. Então, tudo isso favorece a busca de solução em pacote, solução mágica, solução instantânea. Para que eu preciso desse esforço todo se eu tomo um comprimido e isso me resolve o problema?
E isso leva a os problemas que a gente encontra na farmacoterapia, porque a história da farmacoterapia é uma história de falha, de recidiva, de abuso de estimulante, de efeitos adversos, de uso inadequado e um custo social elevado. Tudo isso advém do uso inadequado. Tá? Eu não estou aqui dizendo que remédio para obesidade é ruim. Estou dizendo que a farmacoterapia caiu numa cultura complicada e que o uso inadequado que resultou dessa interação entre droga e sociedade é que faz com que esse capítulo seja complicado. No entanto, tem um racional para o uso de drogas na obesidade, a gente não pode questionar isso. É uma doença crônica, né, com etiologia complexa, tem N fatores. O tratamento do componente biológico da obesidade é importante, é necessário. Se a gente não conseguir mexer nesse componente neuroendócrino, muitas vezes a gente não consegue tratar o paciente. E o tratamento farmacológico, ele se propõe como adicional às mudanças de estilo de vida. Nenhum fabricante de remédio propõe que o produto dele seja usado em vez de, é sempre além de. Vocês isso podem olhar, até na bula do remédio está escrito isso. O erro está no uso que a sociedade faz do produto. Bom, a Associação Latino-Americana de Estudos sobre Obesidade e a Associação Brasileira tem um consenso que está em vigor desde 1998 e se mantém, ele foi reafirmado recentemente, que estabelece as regras para o uso de drogas no tratamento da obesidade. Então, assim, medicamentos estariam indicados para indivíduos certamente obesos, e também para indivíduos com excesso de peso, com comorbidades, diabetes, hipertensão, dislipidemia, desde que o tratamento convencional não obtenha êxito. Tratamento convencional igual dieta, modificação de estilo de vida, alguma forma de terapia. Questão, quanto tempo de tratamento convencional, que segmento, que tipo de segmento, ativo ou passivo? 3 meses, 6 meses, 1 ano, 5 anos, isso ninguém definiu até hoje. Então, isso é uma lacuna que fica para o médico decidir com o seu paciente, qual é o momento de dizer assim, olha, isto que nós estamos fazendo sozinho não está dando certo, nós temos que agregar droga. As premissas são lógicas, a medicação não pode ser o único tratamento, o foco é o tratamento integral do paciente e não a balança, isso é absolutamente acaciano, mas a gente tem que reafirmar sempre, né? E remédio igual ato médico. Receitar remédio é ato médico, é responsabilidade privativa e exclusiva do médico que passa a se responsabilizar pelo acompanhamento desse paciente. Nenhum outro profissional de saúde pode fazer isso, nem sequer insinuar para o paciente que ele vai ter que usar remédio. Isso é responsabilidade médica. Bom, eu vou pular esse mecanismo. Existem várias classes de drogas. Os análogos de anfetamina são as mais antigas, são drogas que funcionam a curto prazo, precisa monitoração frequente, tem efeitos colaterais importantes, a vantagem contra placebo é modestíssima e hoje em dia praticamente se indica apenas nos pacientes com obesidade classe 3 para cima. Só existem 2 drogas com uso liberado para tratar a obesidade no longo prazo, que é a sibutramina e o orlistat. Tá? A sibutramina, tem vários estudos com sibutramina, isso aqui é uma revisão sistemática com até 54 semanas, esse é o estudo mais longo que tem com a sibutramina, mostra que a sibutramina, ela auxilia na perda de peso de pacientes quando comparada com o tratamento convencional, ou seja, sem remédio, isto é, placebo, ela pode acrescentar uma perda de peso de até em torno de 7 quilos, além do que o paciente já teria perdido ou perdeu com o tratamento convencional, mas isso é variável e vai de nada até 8 quilos de perda de peso, e isso, como para todas as drogas que eu vou mostrar daqui para frente, depende de um fator que nunca é estudado, que é a aderência do paciente ao tratamento não farmacológico, que é o fator determinante do sucesso da droga. Isso nunca está estudado. Então, os estudos que tem de farmacoterapia colocam assim, intention to treat, sempre é assim, o paciente sim foi orientado, recebeu orientação, a droga ajudou, mas nunca se vê o que o paciente de um braço e de outro fez realmente em termos de dieta. Tem um probleminha, aumenta a pressão arterial e a frequência cardíaca. Então, o benefício que eu obtenho sobre a pressão arterial decorrente da perda de peso, se essa perda de peso for menor do que 4 quilos, eu estou perdendo o benefício sobre a pressão arterial porque a droga vai aumentar a pressão
mais do que a perda de peso reduz. Então, a gente tem que fazer esse balanço em avaliar o resultado da sibutramina. Bom, o Orlistat é um clássico, só tem um no mercado, que é o famoso Xenical. É semelhante à sibutramina em termos de perda de peso adicional. Tem um perfil de segurança maior, o custo é o triplo, e o único efeito colateral importante que está descrito é a esteatorreia no paciente que não faz dieta. Ele é um tratamento meio pavloviano. O paciente segue a dieta, ele se sente muito bem. Quando ele não segue a dieta, ele tem cólica e esteatorreia, o que avisa para ele que ele tem que aderir ao tratamento. Mas é tão eficiente quanto a sibutramina. E hoje em dia, o Orlistat, por ser uma droga tão cara, ele tem um perfil de indicação para alguns pacientes selecionados. Não se dá para todo o paciente obeso, mas alguns pacientes obesos, principalmente aqueles que têm maiores comorbidades e que não podem usar drogas que interferem com pressão arterial ou que têm outros tipos de para-efeito. Antidepressivos. Teve uma febre de antidepressivos num determinado momento, principalmente fluoxetina. Eu quero dizer para vocês que fluoxetina não funciona. A avaliação sistemática mostra que não funciona. Tem um estudo que mostrou algum benefício usando de 60 a 80 miligramas de fluoxetina por dia, o que é incompatível com uma vida saudável. É assim, tem tanto para-efeito, o custo é tão alto que é muito difícil de alguém se beneficiar. E é uma dose muito acima da que é usada para tratar depressão. Então não faria sentido a gente propor isso aqui. Na verdade, então, antidepressivos, que são inibidores seletivos da recaptação da serotonina, não tem um papel definido. A bupropiona já tem um perfil um pouco diferente, tem menos para-efeitos, a dose que se testou é a mesma que é usada de rotina, que é de 75 a 150 miligramas, e ela confere também um pequeno benefício que é semelhante a que tem sibutramina e Orlistat. No entanto, a bupropiona ainda não está liberada, nem nos Estados Unidos, nem na Europa, nem no Brasil, para uso como tratamento adjuvante da obesidade. Para quem que serve? Para o indivíduo que tem depressão, que precisa tomar remédio e que está obeso. Aí vale a pena usar. Esta seria uma grande droga para usar nesses pacientes. Todos os antidepressivos têm para-efeitos, a gente tem que ficar de olho neles. Tá? O perfil de segurança dessas drogas é razoavelmente bom. Agora, a nova febre é o topiramato. O topiramato é uma droga que foi introduzida como anticonvulsivante altamente potente e diferenciado. Certamente vista em termos assim, número de quilos perdidos pelo indivíduo, é a droga mais potente que existe. Os indivíduos ficam completamente anoréticos, mas é uma droga que tem vários para-efeitos, inclusive algum grau de toxicidade hepática que não é desprezível. Tem que ser usado com cautela, né? E, de novo, não é uma droga oficialmente reconhecida para tratamento da obesidade. Tem agora estudos em andamento, né, o fabricante está propondo um estudo transnacional de estudo do topiramato como droga para tratamento da obesidade. É um estudo fase 3 e a FDA está solicitando uma extensão do estudo e aumento do tamanho da amostra para poder considerar o uso disso para o tratamento da obesidade. Uma classe nova de drogas são os antagonistas dos receptores canabinoides tipo 1. A droga protótipo é o Rimonabant, que vai entrar no mercado agora no fim do ano. Né? É uma droga que os estudos que tem são estudos de fase 3, que mostram que realmente uma dose em torno de 20 miligramas da droga ajuda o indivíduo a perder peso. E se eu suspendo a droga, ele volta a ganhar peso. Se eu mantenho a droga, a perda de peso se mantém. O estudo é de 104 semanas, ou seja, 2 anos, não tem estudo mais longo do que isso. Existem alguns para-efeitos que estão em estudo, né? Tá se vendo isso aqui. E essa droga deve entrar no mercado no final desse ano, já com o selo de aprovação da FDA e da Anvisa para uso na obesidade, como droga para tratar a obesidade. Então a gente está aguardando para ver o que vai acontecer em termos de, vamos dizer, legislação. Bom, o que o futuro nos reserva? Tem drogas em estudo que são os agonistas beta-3, que seriam drogas miraculosas, que eles aumentariam o gasto energético sem precisar aumentar a atividade física. Em ratinhos funciona, são estudos fase 1 e 2, não se sabe nada dos humanos, né? A leptina é uma droga que na espécie humana ela não tem um papel. Existe uma situação muito rara, com meia dúzia de casos descritos, de deficiência de leptina em humanos, é uma forma genética, uma mutação. A deficiência de leptina existe no rato, mas não na espécie humana. Existe uma resistência à leptina no ser humano, e isso talvez
traga o desenvolvimento de drogas que são agonistas do receptor de leptina. Mas isso está muito incipiente, deve levar muitos anos para a gente ver isso acontecer. As combinações de medidas terapêuticas são as mais interessantes, né? A única associação que está amplamente testada e validada, inclusive a longo prazo, é dieta e exercício. Inquestionável. Seguro, tem evidências de que é eficiente a longo prazo, o custo é insuperável, atua no mecanismo patogenético, tá? E não tem contraindicações. Acréscimo de drogas tem papel adjuvante bem determinado, mas não pode substituir essas medidas. Só para vocês verem, agora em 2005 foi determinado isso num estudo usando sibutramina. Os indivíduos que só tomam sibutramina, eles perdem algum peso. Mas eles não vão perder tanto quanto os indivíduos que fazem as medidas não farmacológicas. E mais, o que eles perdem aqui, tomando só sibutramina, é exatamente a mesma coisa que eles perdem fazendo cuidado alimentar e atividade física. Ou o que eles perdem com sibutramina e algum tipo de psicoterapia breve. Então, realmente, se a gente quer resultado e quer resultado de longo prazo, a gente não pode abrir mão de dieta e modificação de estilo de vida. Bom, eu não podia deixar de falar em cirurgia, talvez aqui no Clínicas a gente esteja entrando na era da cirurgia. Existem indicações para cirurgia que têm que ser muito respeitadas. Caso contrário, existe falência do tratamento e uma morbidade alta. Essas indicações são obesidade grave, ou seja, índice de massa acima de 40. Acima de 35, se o indivíduo tiver comorbidades não controláveis de outra forma. E acompanhamento prévio por no mínimo 5 anos, de preferência no mesmo serviço e somente por profissionais qualificados. Essa cláusula aqui tem sido esquecida em muitos lugares. Tá? E, além disso, tem que estar documentado que todas as opções terapêuticas foram esgotadas. Se eu preencher esses 3 quesitos, eu estou autorizado a indicar a cirurgia da obesidade para o meu paciente. Além disso, uma vez indicado, eu tenho que ver se esse indivíduo é candidato à cirurgia. Se o perfil psicológico permite, se as condições de saúde desse indivíduo permitem. Então, esse é o cenário. É o único cenário eticamente aceitável. Tem 3 técnicas reconhecidas, eu não vou entrar no mérito de cada uma, e tem que ter uma equipe multidisciplinar. Se faltar componentes dessa equipe, o resultado não é tão bom, já tem trabalhos mostrando isso. Aí, a composição da equipe tem influência no desfecho. Bom, todas as técnicas cirúrgicas fazem o indivíduo perder peso, até 40 quilos em média. Né? No entanto, tem apenas 5 ensaios clínicos randomizados avaliando cirurgia para obesidade. O resto tudo são relatos de casos, séries de casos, experiência, consenso de especialista. Então, evidência boa mesmo, a gente ainda tem pouca coisa. E são de prazo relativamente curto, exceto o estudo da Suécia, que já vai para 10 anos, e que, por sinal, mostra que a partir de 10 anos começam os pacientes a ganhar peso de novo gradualmente. Bom, há complicações. Não vou discorrer sobre as complicações, elas não são muito frequentes hoje em dia, felizmente, mas há. E há 3 fatores determinantes das complicações, isso vale a pena todo mundo lembrar. A idade do paciente, tá, é o fator determinante de risco, tá? Principalmente indivíduos acima de 65 anos, tem um risco muito grande. A opção por uma técnica chamada duodenal switch aumenta a incidência de complicações, então a gente deve botar na balança essa técnica, e a experiência do cirurgião. O cirurgião que operou menos de 100 pacientes tem um risco 2 vezes maior de se associar com complicações do que o cirurgião que operou mais de 100 pacientes. O que a gente tem para o futuro? Para o paciente individual, melhor educação e preparo dos profissionais de saúde. Isso está faltando, isso é reconhecido internacionalmente, que a maioria dos profissionais de saúde não está capacitado para atender o indivíduo obeso. Novas drogas em desenvolvimento. Tem 5 fármacos em fase 2 ou 3 no mundo, e dentro dos próximos 10 anos a gente vai ver surgir coisas novas que talvez venham ajudar. E financiamento em pesquisa, financiamento para pesquisa não farmacológica, mas pesquisa para ferramentas de motivação do paciente, educação do paciente, alimentação e atividade física. Nos Estados Unidos, o NIH já está botando dinheiro nisso. O que ele menos está botando dinheiro é aqui, ó, que é uma coisa interessante, porque eles mesmos detectaram que a questão da atividade física parece ser um grande fator epidemiológico, mas eles estão botando dinheiro aqui, em alimentação. Porque é o que
apela mais para as pessoas. A gritaria no mundo e nos Estados Unidos hoje é contra o hambúrguer. E, na verdade, a gritaria deveria ser contra o controle remoto. Tá? Mas, enfim, hoje já tem dinheiro para isso, porque até hoje não existia dinheiro. Hoje tem dinheiro. No nível público, tá? Nós temos que trabalhar com mentalidade de saúde pública, políticas públicas de educação, políticas urbanas. Nós temos que modificar o nosso meio ambiente. A cidade precisa ser melhor, as cidades têm que ter segurança, as pessoas têm que ter espaço para se locomover, para sair do seu sedentarismo, né? Educar as pessoas para fazerem escolhas alimentares sadias, melhorar a política de rotulagem, ensinar as crianças, tudo isso faz parte de um cenário de saúde pública que ainda hoje não tem nenhuma medida sequer começando. Muito timidamente, nos países ao norte do Equador, existem algumas iniciativas com crianças em escolas, mas nós estamos muito atrás nisso, o que quer dizer que nós vamos daqui, talvez 15 ou 20 anos, continuar aqui conversando sobre esse mesmo assunto. Para quem quiser se ilustrar um pouquinho a respeito do assunto, eu tenho uma listinha de alguns sites, todos têm informações úteis. Tá? Esse site da International Obesity Task Force é muito interessante para quem quiser estudar seriamente sobre o assunto obesidade. Tá? No site da Associação Brasileira de Estudos sobre Obesidade tem os consensos. Na Cochrane, não preciso dizer, tem tudo que vocês sonharem. Tá? E as outras entidades, obviamente, que têm informações interessantes. Vale a pena viajar um pouco para a gente se ilustrar. Eu acho que isso encerra. Eu queria dizer para vocês que quem quiser aprender um pouquinho mais localmente, eu vou fazer uma propagandinha. Tem o primeiro congresso de endocrinologia da região sul, que vai congregar os 3 estados do sul, em Gramado, no início de julho. Inscrições na Sociedade de Endocrinologia. Muito obrigado. E eu acho que eu estou no horário.